Você acha que foi positiva, então, a política do PT na gestão da Petrobras, principalmente na época da Dilma ali? Eu acho que esta política particularmente, porque eu não sei qual porque foi ali que estourou o grande escândalo do Petrolão, né? Uhum. Fala, pessoal, boa tarde. Posso fazer uma perguntinha rápida aí? Rápida mesmo? Rápida. O que vocês acham do Partido dos Trabalhadores, o PT, que ele é inclusivo, de fato, como ele disse? Essa pergunta definitivamente não é... a pergunta é rápida, mas a resposta... E vai depender de vocês, farem o que vocês quiserem. Depende, eu acho complexo esse assunto, tá ligado? Mas eu sou a favor de algumas políticas e contra outras. Assim, você acha uma porcaria por quê? Sim, porque no geral é um partido demagógico que usa capital que já é da população para usar estratégias para retornar de alguma forma esse produto que já é da população, só que de uma forma ineficiente. Eu sou contra, no geral, ideias de esquerda, assim, então. E o PT para mim representa muito do que levou o Brasil pro buraco que a gente está hoje em dia. Eu entrego um resultado hipocrisia, basicamente, assim, né? Em relação ao que promete. É ineficiente. Porque o que eles fazem já é nosso, entendeu? Eles usam coisa que já é nossa para dar algum retorno que é nosso, só que eles ficam com metade do que era para ser nosso. Sim, que a gente merece 100%, né? Eu tenho uma resposta um pouco diferente, porque a gente estava até debatendo isso hoje mais cedo. Só que, por exemplo, alguns exemplos de políticas públicas do PT que foram retornos positivos para a população. Por exemplo, acúmulos de grãos de alimentos, por exemplo, sabe? Que, tipo assim, a gente tinha, para controle da variação de preço do mercado interno brasileiro, nós tínhamos políticas públicas de acúmulo de grãos que eles iam redistribuindo esses grãos conforme o preço aumentava muito. Então, para o preço não aumentar para a população, o próprio governo vendia grãos para, para sustentar essa variação do preço, né? Por exemplo, o preço da gasolina, política pública de empresas estatais, que é uma governo de esquerda de forma geral, né? Empresas estatais, Estado forte. Você acha que é positivo, então, intervenção do Estado na área econômica privada, por exemplo? Porque essa questão do agro aí, eu vejo como muito mais negativa a atuação que o PT faz, tirando, por exemplo, da AgriShow agora por uma questão de preciosismo ali. E estão levando o Bolsonaro também, que é uma figura importante para o agro, você querendo ou não. Só que convidaram também o ministro da Agricultura para ir lá. Só que aí se sentiram desprestigiados. O que eles fizeram? Tiraram o patrocínio do Banco do Brasil, um banco público, questão ideológica, política, da AgriShow. Tipo, nessa visão, você acha que ele apoia o agro, por exemplo? Eu não entendi, eu não sei desse assunto que você está falando exatamente. Aconteceu agora 2 semanas. E que eu saiba, o Banco Central é autônomo do PT. Então o próprio presidente do Banco Central não é do PT. Eu não sei como isso influencia nessa questão, até porque eu nem sei. Isso foi o Banco do Brasil. O Banco do Brasil. O Banco do Brasil também não é do PT, né? Ele é autônomo. Não é do PT, não é. É vinculado, a indicação. A indicação é do próprio presidente da República, o presidente do Banco do Brasil e tal. Mas essa indicação, e é discricionária, essa indicação ainda não saiu. A indicação, essas indicações já saiu. A mulher saiu. que está lá há muito tempo. É uma mulher do Banco Central, por exemplo, também da categoria mais estereotipada, assim, também, do tipo, que eu acho positivo também, né? Colocar uma mulher negra lá e tal, mas utilizaram até isso como palanque político também, do tipo, não vamos colocá-la lá porque ela é competente, porque eu acho que ela deve ser muito competente, uma funcionária de carreira, mas pegaram as características dela de ser negra e tal, vir de origem humilde, pra fazer um palanque político em cima disso também. Tipo, não é criticando, acho que é positivo, mas você se utilizar dessas pautas pra querer dizer, não, a gente tá colocando lá por causa disso. Não, tem que colocar porque ela é competente. Ela é uma mulher negra que veio de baixo, cresceu e é competente, por isso merece estar lá. O PT tem muito disso. E tipo verdade. Um exemplo clássico de vinculação política no que não deveria ter, além disso, assim, que é mais subjetivo, mas acho que dá pra gente demonstrar também, é a questão da AgriShow. Os caras tiraram porque o Bolsonaro esse caso aí, eu também não faço ideia desse caso aí. Mas eu concordo plenamente com essa ideia demagógica do PT, além do que eles também têm uma centralização do poder muito grande. Então é tipo assim, o Estado... por que vocês não apoiaram o Ciro, apoiaram o Lula? O Ciro tá... Foda-se esse assim, os defeitos do Ciro, qualidade do Ciro. Mas o ponto é que, precisava mesmo... Você acha que na esquerda o Ciro seria uma melhor opção? Que o Lula? Sim. Cara, eu não entendo de política o suficiente pra isso, mas creio que sim, só pelo ódio ao PT, só pelo ódio ao Lula, só pelo acúmulo de poder do PT ao longo desses muitos anos. 2 mandatos do Lula, depois 2 mandatos da Dilma, e a ideia era que fosse um próximo mandato do Haddad.
porra, não, calma, o equilíbrio de poder, né? Vamos, eu acho que deveria ter sido, a Dilma não deveria ter sido eleita há um tempo atrás, para ter um equilíbrio de poderes aí, 2014. Mas, tipo assim, só que, outro lado, algumas políticas públicas boas do PT, por exemplo, como é que chama? Durante as estatais, como a Petrobras, por exemplo, que durante o governo do PT, até o governo do Temer acabar com isso, a gente tinha uma, como é que chama? Acho que era subsídio o nome, da gasolina que era vendida para o próprio Brasil. Então, a gasolina produzida pela Petrobras, vendida pelos próprios brasileiros, tinha umas taxações que vocês não podem vender acima de tal preço. Hoje em dia, a gente compra e vende gasolina no mercado nacional, o que é bom, internacional. O que é bom, por uns lados, para o crescimento da empresa, talvez, mas é ruim. Você acha que população. Foi positiva, então, a política do PT na gestão da Petrobras, principalmente na época da Dilma ali? Eu acho que esta política particularmente, porque eu não sei qual foi ali que estourou o grande escândalo do Petrolão, né? Uhum. Você fala que foi bom com a Luz também, que ela segurou o preço e... Pô, irmão, é porque a questão do subsídio mesmo, essas questões populistas, elas são populistas por quê? Porque entregam... curto prazo. Entregam um resultado de curto prazo bom para a população. Quem não acha bom abaixar o preço dos combustíveis, por exemplo? Todo mundo acha. Só que nessa lógica, por exemplo, de o que você estava falando mesmo, do subsídio. O subsídio não é nada mais, nada menos do que a entrega de dinheiro do Estado para bancar algo que a economia privada não está bancando, porque você está querendo diminuir preço, por exemplo. Se o barril custa R$5 e você quer colocar em 3 ali, esses dois têm que sair de algum lugar. É o que basicamente o preço de paridade internacional diz. E uma coisa diz. Que eu acho importante, que deveria ser mais feito no Brasil, uma redistribuição de renda através dos impostos. Por exemplo, que esses R$2 saiam da camada mais rica da população de forma geral, como enormes oligarcas que têm essas terras de herança desde, 300 anos aí, e que só vem crescendo, só vem crescendo, só vem crescendo. Nós temos uma concentração de renda muito grande em pequenas parcelas da população. Então, essa renda ser distribuída para a população mais pobre através de políticas públicas desse subsídio, usando o dinheiro do Estado que foi pego de impostos de pessoas mais ricas, por exemplo, das classes mais altas da sociedade, eu acho que seria sim positivo. Só que a gente tem uma má gestão muito grande. Então, às vezes, a ideia sai melhor no papel do que na prática. Na prática, a gente não tem, por exemplo, uma taxação de grandes fortunas em cima de, por exemplo, herança. Se é uma pessoa muito, muito, muito rica, cheia de terras aí, tem mais terras que o DF inteiro junto. Tem muita gente aí no Mato Grosso que tem mais terras que o DF inteiro. Nem é tão grande, né? Convenhamos, o DF... comparativamente falando, pro tanto de terras que algumas pessoas têm. Mas eu não sei se você viu isso, você deve ter visto, porque foi bastante divulgado ali recentemente, que o Haddad estava querendo taxar AliExpress, Shein, Shopee, essas taxaram já, né? É porque a taxação ela já é prevista ali, é 60% de imposto de importação sobre o que você importa, traz de fora. Total. Só que aí ele quer colocar receita ali para fazer uma averiguação mais em cima. Aí estão colocando para fazer, isso já está acontecendo. Mas ele queria taxação até dos $50 ali que você não tinha. $50 era isento, ele quer fazer em cima disso também. Aí houve uma pressão popular muito grande, inclusive de setores da esquerda aí, que fez o governo recuar um pouco, mas isso ainda está no radar. Então a gente vê que no final das contas, quando se tem na cabeça um lance como o seu aí, de vamos taxar quem tem demais aí e não está pagando o tanto que deve. Até concordo que a gente tem que fazer coisas nesse sentido. Isso não acontece. Estão taxando mais o pobre, cara. Pois é, quem isso que compra na AliExpress, na Shopee, o herdeiro? Diminuir, taxar a Shopee para incentivar a indústria brasileira. O que na prática não vai acontecer, tá ligado? A gente vai continuar pagando mais caro, porque se não tiver políticas que realmente incentivem a produção de novas indústrias, que facilite a criação de novas empresas, por exemplo, a gente não vai ter concorrência aqui dentro, no mercado interno. Então, fazer uma política sem associação da outra não vai render de muita coisa. Isso favorece, sabe quem? É o velho da van, o Luciano Hang. Fica de sorriso de orelha a orelha, ganhando mais dinheiro do pobre. E, na verdade, para mim, essa discussão de taxar ou não essas empresas de importação, na verdade, é um sintoma do problema inicial, que é a dificuldade em se empreender no Brasil, criar empresa e negociar sem que você seja taxado fortemente ou tenha uma série de regulamentação que você tem que seguir. Então acaba que você facilita realmente a importação via esses aplicativos todos. E aí, mesmo que você taxe esses aplicativos absurdamente, eles provavelmente vão continuar com a concorrência compatível com a nossa, porque é muito difícil fazer qualquer coisa aqui.
e ainda você vai pagar mais caro, né? E Sim. novamente seu dinheiro vai para o Estado, que vai de forma ineficiente retornar esse dinheiro para você de forma não integral. Então, para mim, não resolve o problema de qualquer forma. E taxar ou não a Shopee e etc. Sim, concordo totalmente. Superficial, né? Uma sim. medida superficial, dar uma canetada e definir um número que vai influenciar, um número X vai influenciar para ser melhor ou pior a sua vida, assim. Acho que não é uma visão muito profunda do assunto, assim. Essa é uma das medidas que o Ministério da Economia, aí, Ministério da Fazenda do Lula, está querendo fazer justamente para arrecadar mais dinheiro, que é o grande objetivo deles, conseguir tirar de algum lugar 150 bilhões para eles promoverem o que eles acham que eles vão conseguir fazer, mas que a gente já viu na prática durante 16 anos aí, que não entregou o que deveria para a população. E não vai ser agora que vai entregar, né? Metendo mais a faca na gente e não fazendo nada. Mas no geral aí, você acha que o governo está indo mais no positivo do que no negativo? Você que tem uma visão mais exato momento pró-PT aí? Nesse exato... Cara, eu tenho... O PT não, ele criticou. Eu acabei... Você elogiou... Então, eu elogiei e também critiquei. Cê- Eu não sou pró-PT. A visão que ficou pra mim é que você é mais pró do que contra. Não, Porque você passou eu um votei no paninho Lula. aí pra galera... Essa é a pergunta, eu votei no Lula, sem sombra de dúvidas. Ainda mais porque o governo Bolsonaro realmente foda. Mas eu votei no Lula muito mais como Você citou o antagonismo. Ciro, por exemplo, ali. Não era mais interessante? É o que eu falo com o pessoal. Eu não sou de esquerda. Mas, e também, tipo, o Bolsonaro não representa o que eu acredito. O que eu faço? Até porque ele Eu também voto não é numa muito direita, alternativa a ele. Exatamente. Ele traiu tudo que a gente acreditava enquanto linha ideológica. O que eu vou fazer? Eu vou investir no cara de novo? Não, eu vou tentar alguma coisa diferente, pelo menos em um primeiro turno. É a mesma lógica pra mim que a esquerda deveria ter aplicado. Nossa, Tinha o 100%. Ciro, inclusive, que gostando ou não, é um cara preparado pra pauta de esquerda. Ele tinha algum tem um projeto, pelo livro menos. sobre, Algum projeto ele sobre tinha, o né? projeto dele e tal. E, por exemplo, o que te fez votar, investir no Lula, por exemplo, que tem todo um histórico Infelizmente, essa drástico, dicotomia... assim. Porque só tinha o Lula e Bolsonaro no segundo turno, né? Pra fazer o quê? Não, no primeiro. No primeiro. Primeiro turno? Foge da pergunta, não. Ah, não. Primeiro turno era por medo do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Mas que eu queria votar mesmo era a Marina Silva, desde 2012. Agora ela não foi candidata. Infelizmente. E você criticou quem votou no Bolsonaro em 2018, no primeiro turno, Por com esse medo? mesmo argumento, com medo do Lula? Cara, então,